Vamos abordar então o tema de artroplastia do joelho. Aqui nós vemos exemplo, né, de uma artroplastia que não está aparecendo o componente patelar, né, de polietileno, mas temos aqui o componente femoral e abaixo o componente tibial, constituído por uma bandeja metálica e um elemento de polietileno de alta densidade aqui acima dessa bandeja, e se relacionando com o elemento femoral, que é um elemento metálico, né? Esse é o aspecto que vemos na radiografia, no anteroposterior. Isso aqui é uma visualização numa peça, né, plástica ou sintética para colocação de prótese e treinamento, né, para a parte cirúrgica. Muito bem, vamos ver então a definição de artroplastia. A artroplastia vem a ser um procedimento cirúrgico em uma articulação com o objetivo, né, de restituir ao máximo possível a sua mobilidade e a sua função. Nós vamos ver aqui nessa nossa apresentação, chamar atenção para alguns dados da população brasileira e falar sobre a artroplastia desde o ponto de vista histórico no desenvolvimento até nós chegarmos nas próteses atuais e também fazer considerações a respeito da técnica cirúrgica. Vejam, por exemplo, aqui que são dados ligados com a população brasileira. Nós vemos que essa nossa população, ela vem aqui por volta de 1950, nós tínhamos um aspecto de país em subdesenvolvimento ou não desenvolvidos, né, ou subdesenvolvidos, em que havia um aspecto como pirâmide, ou seja, a quantidade de pessoas que chegavam a uma idade mais avançada era só um número menor aqui. Com o passar desse tempo, vejo que aqui por volta de 2010, nós estamos tendo essa pirâmide, ela vai cada vez mais aumentando esse nível aqui na parte superior. E as previsões são para que para 2050 nós tenhamos uma população aqui em torno de até 30% das pessoas vão estar nessa fase de pacientes idosos, ou seja, 1/3 da população brasileira. Outras pesquisas falam que até 2030, mas entre 2030 e 2050, nós vamos atingir esse nível de 30% com idosos. E por que é importante nós estarmos falando aqui sobre o aumento da população idosa? É porque os idosos, nós temos, acima dos 65 anos, nós temos a osteoartrite atingindo 25% dessa população. Ou seja, cresce essa população, cresce o número de pacientes com osteoartrite e, consequentemente, as queixas, as deformidades e a necessidade de tratamento, né, para alívio desses sintomas e para dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Então, existe então um processo degenerativo, que é um processo degenerativo e progressivo, que é normal das articulações, baseada nesse processo de envelhecimento. E a questão de ser a osteoartrite a doença de maior prevalência entre os pacientes idosos, ou seja, acontece em um número maior nessas faixas, principalmente nessa faixa etária, acima dos 65 anos de idade. Então vejam, senhores, aqui alguns aspectos que a gente vai encontrar de pinçamento articular. Esse é o aspecto de uma visão artroscópica, com comprometimento da cartilagem, tanto no planalto tibial, na cobertura do planalto, que a gente já não vê mais, e a cobertura do côndilo aqui comprometido. E aqui são exemplos mostrando um joelho normal e um joelho com alterações já desta osteoartrite. Aqui com dados no Brasil, levando em consideração o DataSUS, nós vemos que 60 mil artroplastias, provavelmente, seja em torno desse número que nós estamos falando de artroplastia no Brasil, juntando tanto pacientes com artroplastia de quadril como artroplastias do joelho. E vejo que vários tipos de terapêuticas são preconizadas sempre, por exemplo, o uso de condroprotetores, embora ainda faltam alguns trabalhos, né, para que deem ainda mais suporte para a utilização dessas terapêuticas, mas nós temos então mosaicoplastia, transplante autógeno de condrócitos, as osteotomias também,
São procedimentos que são realizados sem que haja necessidade de chegar a uma artroplastia. Mas mesmo com esses procedimentos, né, acaba chegando um momento em que